Graça e paz. Mais um momento estamos aqui para falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia. Já deixa a sua Bíblia aberta para nós estarmos falando um pouquinho sobre a palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo de número 2, nós iremos ler o versículo de número 18. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos estar falando um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite, meu Deus, não diferente como as outras noites, onde o Senhor tem um encontro marcado conosco e nós com o Senhor. Queremos ouvir, meu Deus, mais uma vez aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. Já, meu Deus, tivemos um momento de louvor, já te adoramos, meu Deus, já te bendizemos. E agora, meu Deus, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem como direcionamento para as nossas vidas. Venha me usar como vaso nas tuas mãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E ministra sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor quer ministrar sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Livro de Josué, capítulo de número 2, versículo de número 18. E vai dizer assim: Eis que quando nós entrarmos na terra, tu atarás este cordão de escarlata à janela pela qual nos desprendestes, e ajuntarás em tua casa teu pai, tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Amém? Só até aí. Essa palavra foi uma promessa, ou melhor dizendo, uma aliança. Que aqueles espias, né? Se você conhece a história, você vai sobre Raabe, você vai compreender um pouco mais. Então, vou resumir rapidamente, né? Os espias foram, né? Para a cidade onde estava Raabe. E Raabe ali, que a Bíblia vai relatar em alguns versículos antes, que ela morava sob o muro. E ela estava ali e ela ouvia falar sobre Deus, sobre os grandes feitos do nosso Deus. E Raabe, quando ela viu os espias e que eram homens de Deus chegando, em seu coração ela resolve guardar aqueles homens em sua casa. E quando aqueles homens então vão, ela guarda eles ali, ela protege eles ali. Quando eles saem, ela faz com que eles façam uma promessa para ela. Ou seja, ela tenta ter com eles uma aliança. E é sobre isso que eu quero dizer para você nessa noite. Aliança. Aliança com Deus. Aliança com pessoas de Deus. O que é quando nós nos aliançamos com o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele quer e o seu plano sempre foi que nós tivéssemos uma aliança com Ele. O nosso Deus é um Deus de alianças. E aí nessa história tão bonita, tão linda, Raabe, ela conhece um Deus que abriu o mar vermelho, que fez secar as águas. Raabe, ela conhece um Deus por ouvir falar e ela crê e ela entrega seu coração para esse Deus. O texto vai dizer em alguns versículos, eu vou puxar aqui alguns versículos só para a gente poder compreender para o entendimento dos irmãos. Versículo de número 8 do capítulo de número 2 de Josué vai dizer assim: Mas antes que eles deitarem, ela subira a eles no eirado e lhe disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, porque o pavor de vós tem caído sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos por causa de vós. Porque ouvimos que o Senhor fez secar as águas do mar vermelho diante de vós quando saíres do Egito.
Então, esse é o versículo de número 8 ao 10 do capítulo de número 2 de Josué. Então, Raabe, ela vai falar com aqueles homens, ela vai dialogar com aqueles homens. Dentro do diálogo de Raabe, ela fala algo importante. Algo que servia de sinal para aqueles homens que ela realmente conhecia a Deus e realmente ela queria. Ela ouviu falar de Deus e ela queria um comprometimento com esse Deus. E quando então Raabe, ela entende que aqueles homens é de Deus e eles vêm trazendo socorro e eles vêm trazendo algo da parte de Deus, ela então resolve ali em seu coração guardar aqueles homens ali, proteger aqueles homens. E quando nós vamos lendo, não vou ler todo porque senão vai ficar extenso, versículo de número 12 do capítulo 2 de Josué vai dizer assim: vos rogo, pois agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como tenho usado de misericórdia convosco, assim fareis vós com a casa de meu pai, do qual me dareis um sinal seguro. Ela pede socorro àqueles homens de Deus. Ela vai falar que ela conhece o Deus, ela vai falar que ela entende sobre aquele Deus, ela vai exercer a sua fé naquele momento e ela então vai rogar aqueles homens de Deus. Ela vai pedir socorro àqueles homens de Deus. E certamente quando você pede socorro, quando você vai ao encontro de alguém que está cheio de Deus, esse alguém que está cheio de Deus sempre tem algo bom para oferecer. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Amém? Então esses homens, e aí no versículo de número 17, que nós acabamos de ler no versículo de número 18, tá? Então 17, eu vou ler o 17. E eles lhe disseram: nós seremos desobrigados deste juramento que nos fizestes jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, tu atarás este cordão de escarlate à janela pela qual nós nos desprendestes, e ajuntará em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Agora há ali uma aliança, há uma separação. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus de aliança. E é um Deus que sempre separa. Por isso que nós somos chamados de santos, porque nós somos separados pelo Senhor. Essa separação precisa existir na nossa vida. Essa separação precisa existir para que nós venhamos ser separados por Deus para uma nova vida. Para que nós não venhamos querer pecar contra Deus. Raabe, ela decide em seu coração, é voluntário isso. Ela conversa com aqueles homens de Deus, aqueles espias que foram lá à missão. E ela então relata que ela conhece o Deus, que ela ouviu falar do Deus. Ela fala sobre o temor do povo e ela então se entrega totalmente com seu coração e diz para aqueles homens e pede para eles fazerem um juramento, fazerem uma aliança com ela. É alguém que está querendo uma aliança com Deus. Irmãos, isso é lindo. Isso é fé. E aí me traz também acerca da separação. Deus tem prazer em nos separar para uma missão, porque o nosso Deus, ele não compactua com o pecado. O nosso Deus, ele não vai compactuar nunca com o pecado, porque ele é Deus, ele é santo. E ele quer que nós sejamos separados. Raabe, ela decide isso no seu coração de ouvir falar sobre Deus, e essa é a sua fé. E quando ela vê uma oportunidade, quando ela vê um momento, ela exercita essa fé. Essa fé que já vem sendo construída, essa fé que já veio sendo construída. Essa fé que já veio sendo regada. E aí eu quero te convidar, você, abrir a sua Bíblia também lá em Gênesis, que nós iremos ler alguns versículos e capítulo. Eu quero primeiro falar para você sobre Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala para Abraão: sai do meio do teu povo, da tua parentela, que eu vou te indicar o lugar ou eu vou te direcionar o lugar. Abraão, ele exerce a sua fé, ele sai, ou seja, ele novamente é separado,
Ou seja, ele é escolhido e separado por Deus. E o seu coração, ele cria expectativa. Ou seja, ele não é obrigado. Mas ele agora, voluntariamente, ele decide. Ele precisa tomar uma decisão. Assim como Raabe também, quando vê aqueles homens de Deus, ela precisa então tomar uma atitude. E a sua ação é exercitar a sua fé naquele Deus que ela conhecera de ouvir falar. Abraão, o pai da fé, aquele que introduz a fé, aquele que constrói a fé. Deus chama ele e fala: sai do meio do teu povo, da tua parentela, que eu vou te indicar o lugar, eu vou te mostrar, eu vou te direcionar o lugar. Abraão sai cheio de fé. Abraão, a única coisa que ele exerce é a sua fé. Imagina, Deus chamando ele para um lugar que ele ainda não sabia, que ele ainda não conhecia, mas ele faz uma entrega total. Ele entrega seu coração, a sua vida, ele entrega tudo para Deus e sai. Isso é lindo. Exercer a sua fé. Um Deus todo-poderoso. Abraão então começa ali no meio do povo, um povo idólatra, um povo que tinha milhares de deuses estranhos, um povo que não tinha reverência. E Abraão precisa introduzir a fé no meio desse povo, por isso que ele é chamado pai da fé. E ele exerce, ele cumpre o seu propósito, o propósito ao qual Deus o chamara. E aí eu quero falar para você que assim como o Senhor separou a família de Raabe, porque ela creu, assim como o Senhor também cumpriu na vida de Abraão as promessas que o Senhor havia feito, porque ele creu e isso foi imputado a Abraão como justiça, ele também tem feito comigo e com você, porque ele continua sendo Deus, o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e ele será eternamente, porque ele é imutável, ele não muda. E aí eu te convido a um texto que está lá em Gênesis 22, versículo de número, nós iremos ler o 7 e o 8. Diz assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai. Ele disse: meu pai? E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Abraão decide em seu coração seguir a promessa e o chamado de Deus. E em todos os momentos, Abraão ele é convidado a passar por alguns testes, ele é convidado a passar por algumas situações que em seu coração ele pode fazer uma recusa, mas Abraão decide cumprir. E vem um momento da prova na vida de Abraão, vem um momento de sacrificar seu filho. O Senhor pede uma prova e pede que ele sacrifique seu filho. Abraão, usado pela fé ali, sendo levado pela sua fé, sendo levada a sua fé em Deus e crendo que Deus é aquele que provê, é aquele que é todo poderoso, é aquele que é soberano, é aquele que é maravilhoso, é aquele que é tremendo, é aquele que tem controle de tudo. Dá para ver a estrutura de um homem que tem fé em Deus, um homem que introduz a fé em Deus, porque ele vai estar ali sem abalo. Porque quando nós estamos com o nosso coração alicerçado em Deus, nós ficamos sem nos abalar. E quando seu filho pergunta, e ele já sabendo que Deus havia pedido ele aquele sacrifício, quando seu filho pergunta, ele responde para o seu filho, um coração em Deus, ele responde para o seu filho: Deus proverá. Uma palavra sendo ali falada na direção do Espírito de Deus. Quando nós exercemos a nossa fé em Deus e quando nós nos firmamos nele e nas promessas dele, ele coloca palavras nos nossos lábios. Mesmo sem nós sabermos, ele coloca palavras nos nossos lábios
que já indica os planos dele, propósito dele, desígnio dele para as nossas vidas. Quando Abraão diz Deus proverá, Abraão também já está indicando que Deus iria prover o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Porque não teria condições de vir apenas de um ser humano, humanos como nós, mas precisaria que Deus, o próprio Deus, descesse, o santo, aquele que não tem nenhuma mancha, aquele que é perfeito, aquele que é soberano, aquele que não perde o controle, que nunca perdeu e jamais vai perder, aquele que não é tão somente como Abraão foi chamado, pai de muitas nações, mas aquele que iria ser chamado de Pai da eternidade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus chama Abraão e faz promessas que nele seriam benditas as famílias da terra, que ele seria pai de muitas nações. E agora, nesse momento, nesse fato, nesse acontecimento, nesse contexto, Abraão vai responder para o seu filho, Deus proverá o cordeiro. E ali rapidamente, se você for ler o texto, consultar o texto, você vai ver que rapidamente apareceu o cordeiro já atado ali. Porque realmente o pai provê para o filho obediente, o filho que obedece à voz do pai, o filho que quer ser direcionado pelo pai, ele sempre provê, ele sempre tem algo para mim e para você quando nós obedecemos, quando nós acreditamos, quando nós exercemos a nossa fé, quando nós caminhamos para aquilo que às vezes a princípio parece ser algo que você não conhece, mas que ele, acerca da nossa caminhada com ele, vai nos revelando, vai nos mostrando, vai nos ensinando, vai nos aperfeiçoando, vai nos separando, vai nos mostrando que nós precisamos de ter santidade, de sermos separados, assim como ele fez com a família de Raabe, quando ela creu no Senhor, quando ela exerceu a sua fé. Ela tem uma aliança com aqueles homens de Deus, e aqueles homens de Deus estavam cheios do Espírito de Deus, ali estava uma aliança, ali estava uma promessa e ali estava o cumprimento de uma promessa. Ele cumpre as promessas que ele faz. Ele cumpre as promessas que ele faz. E aí, através dos profetas que profetizaram, aí eu te convido a ler. Eu irei ler o versículo de número 23, mas você pode ler aí a partir do 18, Mateus, tá? Depois quando você tiver um tempinho, mas vamos ler Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23, diz assim: E chegando, habitou numa cidade que se chama Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 9, versículo de número 6 vai dizer assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não é pai de muitas nações, mas Pai da eternidade, porque a eternidade pertence a ele, porque ele venceu a morte. Jesus veio, assim como foi profetizado pelos profetas, pelo profeta Isaías, o menino vos deu. Vos é dado, o principado está sob seus pés. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chamará o seu nome maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sabe por que Príncipe da paz? Porque eu e você que temos ele no nosso coração, nós já conseguimos sentir paz nesse mundo de aflições, nesse mundo onde nós vemos acontecer tantas coisas, nós conseguimos no nosso coração ter paz nele, viver nesse mundo, mesmo dentro das aflições, porque o Senhor disse que nós teríamos aflições, mas nós teríamos paz. Sabe por quê? Porque nós temos paz, porque nós temos Jesus. Ele veio,
assim como foi profetizado. Jesus nasceu, cresceu, teve a sua infância, a sua adolescência. E quando ele completou a sua idade já adulta, ele decide morrer por um plano divino, ele decide morrer voluntariamente em meu lugar, no seu lugar. E ele agora só chama a mim e a você para sermos santos, sermos separados, assim como ele separou lá no passado Abraão, e ele não aceita nós compactuarmos com o pecado. Ele teve um plano de salvação para a minha vida, para a sua vida, um novo concerto, uma nova aliança. E nessa nova aliança teve derramamento de sangue, aonde que foi já pré-anunciado no Antigo Testamento, ali quando Abraão iria sacrificar o seu filho. Mas Abraão conheceu um Deus provedor, um Deus que ele é provedor de todas as coisas, queria prover o cordeiro, e esse cordeiro, ele realmente de fato veio. Assim como a família de Raabe estava ali, Raabe crendo e ouvindo falar sobre aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que secou as águas, aquelas grandes maravilhas de um Deus todo-poderoso. E agora então, com a aliança com aqueles homens de Deus, ela então vai amarrar um fio de escarlate ali na sua casa. E vai ser só desprendido quando aqueles homens de Deus chegar. Já mostra a separação do povo de Deus, que ele quer que nós venhamos ser separados. Ali já vem trazendo uma salvação garantida em Cristo, porque ele já estava sendo anunciado, porque ele já estava querendo separação dos santos, porque ele já estava querendo que aqueles que fossem santos se santificassem ainda mais, que fossem transformados pelo poder da palavra, pelo poder de ouvir a palavra de Deus e serem tocados seus corações e serem transformados as suas vidas. E agora na nova aliança, que Jesus derramou sangue na cruz do Calvário, eu e você somos chamados para viver uma vida de separação, uma vida de santos, sendo santificados, sendo aperfeiçoados por Ele. Nós sabemos que nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos, assim como diz Paulo, nós estamos sujeitos às mesmas paixões da carne. Mas Ele vem nos ensinando, falando, olha, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero ensinar para vocês o que é ser separado. Eu quero ensinar para vocês o que é caminhar comigo. Assim Jesus faz o convite para mim e para você. Esse é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. É o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que está na sua casa, que está na sua família. É o mesmo Deus que está comigo hoje, que está com você e estará eternamente, porque Ele nos faz uma promessa de buscar a sua igreja. Como que você está? Eu quero te perguntar, como que está a sua vida? A sua fé está sendo construída em cima de quê? Porque a fé de Raabe estava sendo construída em um Deus que ela ouviu falar. A fé de Abraão estava sendo construída num Deus que ele conhecera e que ele ouviu a sua voz e decidiu obedecer. A sua fé está construída na obediência a Deus? No direcionamento de Deus? De ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele tem nos ensinado? Porque se você estiver com a sua obediência ligada ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus Santo, aquele que separa os seus, porque nós somos chamados de santos, de separados, porque Ele quer que nós venhamos nos limpar cada vez mais. E é em Jesus que nós conseguimos isso. Eu te convido nessa noite. Se você até aqui, nesse momento, deve estar pensando, meu Deus, eu estou tanto tempo na casa do Senhor, estou tanto tempo que eu conheço a Jesus e eu ainda não sofri uma transformação. Todos aqueles que viveram uma vida com o Senhor, eles foram transformados por Ele. Então você precisa conhecer esse Jesus. E se você até aqui, no esboço dessa pregação, no decorrer dessa pregação, você está sentindo aí no seu coração que você ainda não aceitou, que você ainda não realmente, de fato, tem vivido uma vida separada para Cristo, eu te convido nessa noite a você querer isso.
Eu te convido, eu abro uma oportunidade agora, não eu, mas Jesus abre essa oportunidade, o Espírito Santo de Deus abre essa oportunidade para que você possa, ou de joelho, ou sentado, mas com o seu pensamento, o seu coração voltado a Deus, você ore junto comigo agora. Eu quero orar por você. Você que tem percebido que você não tem exercido a fé em Deus, que você não tem ouvido a palavra de Deus, que você não tem sido obediente àquilo que Ele falou com você, aquilo que Ele já te revelou, aquilo que Ele já te mostrou. Eu quero orar com você agora. E quero que você tome posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E que você volte a crer, e que você volte a caminhar, e que você volte a querer ser separado pelo Senhor, ser santificado pelo Senhor. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai, neste momento, meu Deus, eu apresento essa vida dessa pessoa, que neste momento, ela tem reconhecido, Senhor, que ela não tem exercido a fé, que ela não tem obedecido ao Senhor, que ela não tem sido separada por Ti, porque pelo seu coração ela tem decidido outras coisas, por outras coisas, mas não pelo Senhor. Mas nessa noite, ao ouvir essa palavra, o Teu Espírito Santo tocou e essa pessoa quer realmente, de fato, se entregar ao Senhor, quer realmente se reconciliar a Ti. Eu oro por essa pessoa agora, Senhor, em nome de Jesus, e quero te pedir, Senhor, assim como o amor do Senhor e a misericórdia do Senhor alcançou Abraão, alcançou Raabe e tantos outros, Jacó, Isaac, porque o Senhor tem uma promessa para nós, a qual o Senhor não nos obriga, mas o Senhor nos faz convite, o Senhor nos convida a desfrutar e a viver de uma vida de paz, de gozo, de alegria, com aflições, mas alicerçados naquilo que o Senhor nos prometeu, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu oro por essa pessoa agora, que quer te receber nessa noite, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu oro por essa pessoa que nessa noite está se reconciliando, que nessa noite está chorando, está aos prantos, porque ela reconhece que ela precisa ser separada e que ela precisa tomar essa atitude nessa noite e que ela precisa retornar para o Senhor. Eu oro por essa pessoa e te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor escreva esse nome do livro da vida, meu Pai, para que essa pessoa possa desfrutar da eternidade com o Senhor e sentir essa paz, a qual só vem de Ti, a qual o mundo não pode nos dar, mas o Senhor apenas pode nos dar. Eu oro por essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Seja tocado pelo Espírito de Deus nessa noite. Você, a sua casa, a sua família. Quero estar te convidando sempre a você estar ouvindo as palavras, né, em vídeo. É a forma que nós estamos tendo nesse momento agora, né, que nós não estamos nos reunindo ali no templo. Porque Deus, Ele continua o mesmo. O efeito da palavra é a mesma, porque o nosso Deus não muda, Ele é imutável. Né? Só estamos agora nesse momento de uma forma diferente, através de vídeo. Mas você pode ter certeza que o Espírito de Deus é o mesmo e Ele não está limitado a nada. Ele pode operar através dessa oração, através das orações, através da palavra. Ele fala conosco em qualquer momento. Tá? Então sinta o toque do Espírito de Deus e que nessa noite você possa querer ser diferente. Coloque isso no seu coração. Essa palavrinha como uma semente, receba essa palavra, porque todos aqueles que receberam da parte de Deus, eles tiveram seus corações abertos para receber. Esteja com o seu coração aberto para o Senhor, porque certamente Ele vai operar. Porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu e Ele continuará cumprindo na minha vida e na sua vida, porque Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Amém? Queira ter essa paz, queira ter esse gozo, essa alegria de viver uma vida na presença do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Receba um grande abraço da Igreja Batista Nacional Filadélfia. Tá? Nós estamos com muita saudade dos irmãos e em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos ali, reunidos no templo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.